Bem-vindo ao Canva Evolution, o canal que te ajuda a evoluir no Canva. Você está com dificuldades em criar um gráfico de barras para poder fazer uma apresentação ou até mesmo para o seu trabalho de conclusão de curso? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como montar um gráfico de barras gratuito dentro do Canva. Bora lá? Então, eu vou vir aqui para minha página do Canva e vou explicar para vocês a minha situação que nesse exato momento eu estou passando. Eu estou passando por um processo de um trabalho de conclusão de curso. E dentro disso, todos os meus gráficos eu criei como gráfico pizza, que é esse daqui. Inclusive, meus queridos, tem uma aula aqui no canal que fala sobre como montar o gráfico de pizza. Então, se você está querendo montar um gráfico de pizza no Canva e não sabe como, clica no card aqui em cima que eu te mostro. Agora, vamos para o gráfico de barras. O que acontece aqui é que o gráfico já estava pronto. Então, eu preciso agora passar esse gráfico de pizza que vocês estão vendo aqui para um gráfico de barras. Então, o que eu fiz? Eu dupliquei essa página, então vira aqui em duplicar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e dupliquei a página e fui atrás de criar um gráfico de barras. Eu estou duplicando porque eu vou mudar diversas coisas, né? Mas eu quero ainda o formato original para poder fazer de uma melhor forma. Então aqui, na página 2, eu dupliquei o gráfico que eu queria. Para você poder acessar os seus gráficos de barras, é só você vir aqui em Design e escrever gráfico de barras. E aí, o que vai acontecer? Você vai dar uma olhadinha aqui e tem vários, tá vendo? Tem as opções Pro e tem as opções gratuitas. Para o vídeo de hoje, eu vou escolher uma opção gratuita para que você possa utilizar a mesma que eu estou utilizando aqui e seguir esse passo a passo, tá bom? Então, a gente tem o gráfico na horizontal, a opção gratuita no gráfico na horizontal, e temos o gráfico na vertical. Eu prefiro na vertical, então é o que eu vou colocar aqui. Na hora que eu clicar, eu vou colar, ele vai substituir todo o design que estava aqui. Por isso que eu dupliquei, porque aí eu tenho a informação anterior, ok? Então aqui, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apagar tudo isso, porque o meu objetivo não é apresentar. Se você fosse fazer uma apresentação, aqui você poderia colocar, né, o título, você poderia colocar as especificações, toda bonitinha seguindo esse design. Mas para mim, o meu objetivo é só fazer um gráfico simples em um fundo branco para eu colar no meu documento do meu TCC. Então eu vou apagar tudo isso daqui que eu não vou utilizar, tá bom? Todos esses recursos e eu vou pintar esse fundo 100% de branco, tá? E aí eu vou aumentar o tamanho do gráfico, porque eu vou utilizar ele dessa maneira. E aí o que acontece? Eu tenho uma legenda. Para não ficar muito grande, eu não escrever muita coisa aqui, eu separei tudo em A, B, C, tá vendo? Então aqui do lado tem uma legenda que explica o que é informação A, o que é informação B. Então aqui você consegue ter toda essa informação. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa legenda que eu já tinha feito e tinha mostrado no vídeo anterior para vocês. Vou dar um Ctrl C e vou colar aqui do lado. Porque aí dessa maneira, a pessoa que ver o meu gráfico de barras, ela vai compreender que tudo que eu escrever como A aqui, se está relacionado, né? Se informa nessa questão aqui de passar por uma situação difícil durante o processo do vestibular. Então agora eu vou clicar dentro do gráfico e aí ele já me mostra, tá vendo aqui em cima e aqui na lateral esquerda, todas as informações que eu preciso para eu poder editar o meu gráfico. Aqui ele está me mostrando série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, que são essas colunas que ele está fazendo aqui, tá vendo? Então, o amarelo é a série 1, o azul mais escuro é a série 2 e o azul mais claro é a série 3. No caso, o meu gráfico, ele é bem tranquilo. Eu vou até abrir aqui o meu formulário para a gente poder ir acompanhando e eu poder ir montando. O meu gráfico, ele é só uma informação, ele não precisa de mais de uma série. Então, eu vou deletar todas essas informações aqui. Eu não preciso apagar, porque na hora que eu deleto, tá vendo o que vai acontecer, ó? Vou deletar a série 3, ó. Na hora que eu deleto a informação da série 3, ele já some, porque não tem nada, tá vendo? Então, não preciso ficar preocupado em apagar essas colunas que estão aqui do lado. É só eu apagar a informação delas.
E aí eu vou deixar aqui certinho. Esse 2019 e 2020 eu vou mudar para a informação que eu preciso. Então aqui eu vou colocar informação A, resposta B, resposta C e assim por diante, tá? Até dar o total de informações que eu preciso. Aqui no total a gente vai da E até a I. Então eu vou colocar E, F, G, H, I. Certo? O F, G, H e o I estão sem informações por quê? Porque até no momento a gente não colocou nada. Então a gente vai colocar agora, tá? Então aqui no A, 4 pessoas responderam a opção A. 9 pessoas responderam a opção B. 8 pessoas responderam a opção C. Uma pessoa respondeu a opção D. 6 pessoas responderam a opção E. No F, 2 pessoas responderam. 9 pessoas responderam aqui. 8 e 1. E aí ele já vai me trazer a informação dentro do gráfico, tá vendo? E aí eu posso deixar tudo de uma cor só. Porque o gráfico de barras, ele não precisa ter várias cores, ele pode ter uma cor só, que é o suficiente, tá? Então eu vou deixar essa cor e eu vou apagar essas bolinhas, porque eu não preciso delas aqui. Como tem uma cor só, eu não preciso, eu só preciso indicar o que é o A, o que é o B, o que é o C, ok? Então eu vou fazer isso nesse exato momento. Eu deixei aqui a legenda na letra 10, eu acho que eu posso até aumentar agora, que a gente tem mais espaço, né? Então eu vou aumentar um pouquinho as legendas aqui. Para até ficar mais fácil de quando o orientador lê, ele conseguir identificar sobre o que eu estou falando. E para ficar melhor, eu vou deixar, né, um espaçamento entre as legendas para ficar bem bonitinho, bem certinho. Tá vendo que na hora que eu puxo, ele me traz aqui, ó, 12 milímetros? Então eu vou seguir esses 12, ó. Vai ficar bem espaçadinho e com uma ordem. E aí, o que eu vou fazer? Para poder finalizar o texto, eu vou deixar o A em negrito, para ficar mais fácil de se enxergar. Que eu estou falando A, B e assim por diante, tá bom? Perfeito. Aí eu posso reduzir um pouco aqui o tamanho, né, desse bloco para ficar tudo bem certinho. Ótimo. E aí eu vou centralizar. O gráfico estaria pronto, só que vocês estão vendo que não tem as informações aqui em cima? E é bem importante que você coloque aqui em cima para que fique mais fácil do orientador poder identificar sobre o volume que você está falando, a porcentagem de cada um. Aqui em configurações, você pode mostrar os rótulos, que são essas informações que estão aqui na lateral. Se eu tirar, ele não vai mostrar os rótulos. Mas os rótulos, eles são importantes para que a gente compreenda, né? Então aqui ele me mostra de 0 a 10. E aí, mostrar linhas de grade, elas também ajudam, né, a gente a entender onde é o 10, onde é o 7,5, 5 e assim por diante. Mas vocês percebem que as barras, elas não estão encaixando aqui nessas linhas. Então fica difícil da gente poder identificar qual foi a resposta. Então, eu vou agora incluir uma legenda em cada um dessas barras para as pessoas saberem quantos por cento tem cada um. Então, eu vou vir aqui em texto, adicionar caixa de texto, e aí a gente vai fazer essa parte. No A, 4 pessoas responderam, representando 40%. Então, eu vou colocar isso daqui e vou colocar aqui em cima, tá? Vou deixar desse jeito que eu acho que fica bom para a pessoa poder compreender. Perfeito, agora é só eu duplicar. Então, toda vez que eu clicar em um texto, ele vai me dar 3 opções praticamente. Duplicar, excluir e mais, onde você tem diversas outras opções. Então, eu cliquei aqui em duplicar, já dupliquei. Vou levar lá para cima, para a opção B.
E aí na B, 9 pessoas responderam, representando 90%. E isso ajuda você também a escrever lá dentro do Word, né, no documento que você está fazendo, porque já vai estar as informações aqui, você não precisa mais ficar olhando, né, no Canva ou dentro do Forms, é só você olhar para o gráfico que já tem a informação que você precisa. Vou colocar aqui. Então, a gente tem uma pessoa respondendo essa opção e a gente coloca 10%. Certo? Aqui 60%. E aí vocês devem estar se perguntando por que que tem tanto assim. Porque dentro dessa questão que eu fiz, né? O que aconteceu? Eu fiz mais questões e eu deixei para os participantes responderem mais de uma alternativa. Então, nesse caso da minha pesquisa, eu precisei fazer o gráfico de barras por conta disso. Se teve mais pessoas respondendo as alternativas, né? Se elas tinham a opção de responder mais de uma alternativa, então eu precisava mostrar um gráfico de barras, não um gráfico de pizzas, porque o gráfico de pizzas ele serve para quando você responde, né? Dá a opção para o participante responder apenas uma opção. Então aqui a gente consegue ver, foi um total de 10 participantes e a gente consegue ver quantos deles responderam a opção a opção A, B, C e D. E aqui teve uma pessoa que respondeu essa. 10%. Deixa eu só puxar pra cá, que senão o 10% vai ficar cortado. Pronto. Então aqui você vai ter a opção de visualizar, tá vendo? Então a gente sai praticamente ali, né, de um gráfico de pizza com as mesmas informações para um gráfico de barras informando aqui todos os dados certinho. Se você gostou da forma como eu te ensino, se você gostou da forma como eu apresentei isso, e se você vai utilizar, não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Se você tem dificuldade em alguma coisa e quer pedir uma ajuda, pode comentar aqui que eu posso talvez ver e fazer um vídeo para você, tirando a sua dúvida, explicando alguma coisa sobre o Canva. E, para poder melhorar tudo, eu tenho um pacote Canva de templates. São mais de 500 templates prontos para você poder utilizar da maneira que você desejar. Esse pacote ele está num valor promocional de lançamento e você pode acessar ele pelo link abaixo. Não perca essa oportunidade. E para poder finalizar, tá vendo aqui do lado? Tem um vídeo para você. Acho que está na hora de você poder evoluir um pouco mais no Canva. Clica nele e assista agora. Até lá!